Bom, o nosso bate-papo de hoje junta duas coisas que eu particularmente adoro, jornalismo e esporte. Na voz de alguém que vive isso no dia a dia, na rotina. William Kaiser, repórter do Sport TV. Sport TV, tudo bem? Tudo bom, Amanda? Prazer estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui, sou formado, né, na Unicesumar e agora moro no Rio de Janeiro. Mas aqui é estar na minha casa, tá? No segundo lar. Legal, então vamos falar de jornalismo esportivo Vamos hoje. lá. Para começar, eu queria saber de você, você acha que o jornalista tem que se especializar em uma área ou não? Tem que saber falar de tudo? Engraçado, né? Porque o repórter, ele é assim, né? O repórter, ele tá totalmente ao contrário, porque todo dia ele tem uma gama enorme de entrevistas e histórias para contar, né? Então ele acaba ouvindo de tudo um pouco. Eu lembro quando eu era repórter de geral, isso ainda em Maringá, na época que eu trabalhava na Gazeta do Povo. Então, um dia eu estava entrevistando um político de Maringá, que seja um vereador ou um prefeito na época, não sei. Depois eu terminava essa reportagem e eu ia para moda. Aí da moda eu ia para economia e da economia para esporte. Então, o repórter ele tem muito disso, né? Desse mundo abrangente que ele precisa abraçar e por isso a gente tem que ouvir muita gente, né? Que é para poder entender e para não dar muito bola fora, né? Porque a gente tem justamente esse mecanismo aí de entrevistar vários assuntos. Agora depende do que você quer, né? Eu sempre quis trabalhar na televisão, desde que eu estudava aqui na Unicesumar, e na época a TV ainda não tinha sido inaugurada, a gente tinha só a rádio. Então, eu além de correr atrás da prática, depois que eu me formei, eu procurei uma pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em telejornalismo, me especializei, mas claro, além disso, além dos cursos, de outros cursos também que eu fiz, de roteiro, enfim, e outros assuntos, tem a parte prática, né? Então, tudo vai depender do que você quer. Mas se você tem um objetivo, quero trabalhar na TV, eu acho que quanto mais especializações você tiver, melhor. Em especial aqui no Brasil, quando a gente fala de jornalismo esportivo, a gente remete muito ao futebol. Sim. Mas até que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Tem que falar sobre tudo. Você gostava bastante de futebol, né? Como é que você fez para entender, assim, vai cobrir jiu-jitsu? Como é que você fez para entender isso, assim? Deu trabalho, né? Sim, dá trabalho. Mas uma coisa que eu gosto, e isso vai acho que é um pouco do repórter também, disso aí, é que o repórter ele tem que traduzir aquilo em algo que a pessoa entenda. Tem que pegar um assunto complexo e destrinchar ele de uma maneira que fique bem compreensível para quem está em casa assistindo. Isso eu gosto muito. Eu gosto de pegar o complexo e tentar transformar em simples para a comunicação não ter muito ruído, para que as pessoas possam entender em casa. Então, quando eu entro em algum esporte que eu talvez não compreenda muito bem, e você falou um exemplo prático, né, que jiu-jitsu ou UFC. Eu já fiz UFC, já transmiti, né, o UFC. Então, é aquela coisa, você precisa estudar. Eu estudo muito. Claro que o futebol parece que não, né? O futebol é só sentar ali, assistir, depois comentar com os amigos, mas também não, tem muita tática, tem muito estatística, tem muita história, tem muita informação. Eu gosto muito de estudar. Claro que o futebol é aquela paixão que vem de menino, né? Muitos meninos e meninas, desde pequenos, já têm esse contato com o futebol. Comigo não foi diferente, é o esporte número 1 no país e no mundo. E claro que você acaba tendo mais facilidade com o futebol por causa disso. Eu cresci jogando futebol, né? Então, tinha mais facilidade e gostava mais de falar sobre isso. Agora, quando é um assunto, exatamente, que a gente não domina, eu perco horas de estudo mesmo, justamente para quando chegar em casa, poder... Os professores falam isso, né? No curso de graduação e na TV também. A Dona Maria em casa tem que entender, o seu João em casa tem que entender... Aquele golpe. Exatamente. Ele tem que entender aquele golpe. Por que o fulano derrubou o Beltrano e fez ponto, né? Então, e é a gente que tem que explicar. E se a gente ficar muito na gíria, no jargão do esporte, as pessoas não vão entender. Então, e para você ser simples e objetivo, você tem que estudar. Legal. Pensando nisso, assim, você se lembra da cobertura que mais demandou, assim, do seu intelecto para falar sobre aquele esporte? Enfim, você se lembra de um desafio, assim, que você considera que foi bem grande? De bate-pronto é difícil, né? Lembrar, te falar sim, que não, mas eu posso enumerar alguns, assim, talvez eu possa não estar falando do mais difícil. Mas eu lembro que em 2014, eu fiz os especiais de final de ano do Sport TV. E aí, ali eu peguei alguns assuntos e eu tinha que fazer o especial de 1 hora. Não era 1 hora, mas o programa na grade tinha 1 hora, né? O programa tem um pouquinho menos,
por causa dos intervalos comerciais, né? O intervalo comercial conta na hora cheia de uma grade de um programa. E aí eu lembro que eu peguei alguns assuntos. Eu lembro que eu peguei Fórmula 1, que eu gosto muito, mas que é algo muito complexo e você tem que deixar simples para as pessoas entenderem. E eu lembro que em alguns momentos no Twitter a gente tem a interação, né, das pessoas que estão te assistindo. E aí muitos especialistas, que tem muita gente em casa que gosta de carro e entende, né, das funções de um carro, seja um carro de Fórmula 1, né, ou um carro normal. E aí, em alguns momentos, quando a gente precisa ser simples para as pessoas entenderem, a gente não agrada todo mundo. Porque aí o especialista de casa pensa, poxa, o que ele está achando que eu sou? Eu entendo isso também. Aí ele fala assim, isso deveria ser mais aprofundado. Mas quanto profundo eu posso ir, né? E não atrapalhar as outras pessoas que não entendem também do esporte. E eu lembro que nesses especiais de final de ano, eu fui fazer o especial da Libertadores. A Libertadores, em 2014, foi conquistada por um time da Argentina que se chama São Lourenço. E o São Lourenço de Almagro, que é o clube do Papa, o Papa é argentino e torcedor do São Lourenço, foi uma história assim, muito rica que eu precisava contar e foi um desafio muito grande, porque a história do São Lourenço não podia resumir ela só a ser o time do Papa, né? Ele tem um clube que tem uma história muito, muito bonita, que não tinha Libertadores, e inclusive a sigla do São Lourenço, só fazendo um resuminho, é CASLA, Clube Atlético São Lourenço de Almagro, alguma coisa assim. E aí eles chamam o clube de CASLA, CASLA é a sigla. E aí, como o time não tinha nenhuma Libertadores, era Clube Argentino Sem Libertadores da América. Eles pegavam a sigla do clube, do nome completo do clube, e brincavam, né? O clube sem Libertadores da América. E o clube tinha toda uma história de um estádio que foi derrubado para ser construído um supermercado. E na época que eu estava lá, depois de 40 anos, o supermercado ia vender de volta a área do antigo estádio. E até hoje eles ainda não construíram o estádio, né? Foi um clube que perdeu a sua identidade, né? Que perdeu o local onde eles moravam, o estádio que eles tinham, precisou mudar de bairro. Então, além de ser um clube sem Libertadores da América, que era taxado de piada, era um clube que não tinha bairro, não tinha casa. E aí era um clube que tinha muita chacota, né, em volta. Então, além do Papa, tinha toda essa brincadeira. E a história do Papa com a história do clube e eles conquistando a Libertadores da América no ano de 2014 foi muito rica e, para mim, na época, foi um desafio muito grande para contar essa história. Imagina, eu ter que falar aqui em 1 minuto é difícil, né? Tanta história, imagina você sentar, se debruçar, ouvir a história do clube e mostrar a importância disso, né? Eu lembro que foi uma história bem difícil de contar. E nós, repórteres, apresentadores, nós somos contadores de história, né? Legal. Voltando um pouquinho na época da faculdade, assim, quando você dizia para as pessoas que eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, você sentia um pouquinho de preconceito, assim? Jornalismo esportivo todo mundo fala, assistiu o jogo ali. Você sentia um pouquinho disso? Sentia. O que você sente hoje? Não, eu sentia sim. Eu não comecei, né, no jornalismo esportivo, fiz o geral, como até estava comentando, né, fazer esporte e tal, mas as pessoas sabiam que eu queria fazer jornalismo esportivo. E o esporte, ele é um entretenimento, né? Isso a gente não pode negar. O esporte, ele é entretenimento. Mas dentro do esporte, você tem áreas que você acaba atingindo uma importância muito grande. Eu vou dar um exemplo de 2014, quando eu estava cobrindo a Copa do Mundo. Eu estava na Argentina e naquela época eu lembro que teve um assunto que os Barra Bravas, só resumindo, os Barra Bravas são uma espécie de torcida organizada, violenta, que existe na Argentina. Eles são conhecidos como Barra Bravas. Na Inglaterra seriam os hooligans, né? Na Argentina são os Barra Bravas. E existem milhares de estatísticas de quantas mortes já aconteceram no futebol da Argentina por causa dos Barra Bravas. E eu lembro que eu estava na Argentina e surgiu uma notícia de que os argentinos viriam pelo Brasil, pelas fronteiras do Rio Grande do Sul, para acompanhar a Copa do Mundo no Brasil. E eles iam até ficar num bairro em Porto Alegre. Agora já não me lembro o nome de cabeça do bairro, mas eles tinham todos local, né? Tinha uma informação local lá na Argentina sobre isso. E eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre isso. Os Barra Bravas vão para a Copa do Mundo no Brasil, são tantos, eles não têm ingresso, que era o problema, né? Eles querem entrar nos jogos, mas não têm ingresso, então o problema vai acontecer. E eu lembro que eu fiz uma reportagem, na época foi para o Sport TV News, do Sport TV, contando. Eu lembro que o governador do Rio Grande do Sul, na época, dias depois, deu uma entrevista.
e ele falou que assistiu em um grande veículo de comunicação, ele não citou, mas óbvio que era, né? Ele falou, não, que eu tô sabendo, porque perguntaram para ele em uma coletiva de imprensa e ele respondeu na época que um grande veículo de comunicação já tinha dado essa informação, a notícia, né? Que esses Barra Bravas estavam vindo para o Brasil pelo Rio Grande do Sul. E a ideia, na época, ele respondeu algo como a gente vai tentar reforçar o policiamento nas fronteiras, tirando até alguns policiais do interior e colocando nas fronteiras e também em Porto Alegre. Aí, óbvio, aí começaram a reclamar com ele, mas como que vai tirar do interior? Mas aí já é um outro assunto. O final da história é que nenhum Barra Brava se envolveu em nenhum caso que a gente não teve nenhuma morte envolvendo a Copa do Mundo de 2014. Os Barra Bravas são violentos e na história da Argentina tem muitas mortes, né, envolvendo os Barra Bravas, a torcida e o futebol. No Brasil não aconteceu nenhuma. E eu me senti um pouquinho... responsável. Talvez responsável seja até um pouco demais, né, para achar. Mas uma partezinha, talvez, desse quebra-cabeça, eu acho que eu fiz minha parte, sabe? A partir do esporte. A partir do esporte. E aí que tá. O esporte é entretenimento e eu, como jornalista esportivo, não vou negar que o esporte é entretenimento. Se a gente assiste o Globo Esporte, as reportagens estão cada vez mais divertidas, porque as pessoas têm que gostar, né? Não tem que ser algo maçante, porque o esporte não é maçante, o esporte é diversão. E, então eu não posso negar que o esporte é entretenimento. Mas dentro do entretenimento e dentro do esporte, a gente tem histórias como essa que eu contei, que elas transcendem, né? Essa questão, esse âmbito esportivo, e aí como que você vai se envergonhar ou achar que alguém pode, não sei, discriminar porque acha o esporte entretenimento, que realmente é, mas não significa que não tenha a sua importância. Faz parte de um todo, né? Exatamente. Legal. Obrigada por ter vindo, viu? Legal, Volte sempre. Eu que agradeço.